E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais uma devocional de Deus, algo que Deus quer falar aos nossos corações. E o tema da mensagem de hoje é: Entenda o poder de Deus. E eu quero ler com vocês Mateus 8, do 23 ao 27. Então vai lá, pegue a sua Bíblia. E o título dessa passagem é: Jesus acalma uma tempestade. Então vamos lá. Jesus subiu no barco e os discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé de vocês. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Aqui nós já podemos ver que Jesus é o cara, né? Que Jesus ele é top, porque imagina a tempestade rolando, o caos rolando, os discípulos morrendo de medo e Jesus dormindo. Em algumas versões falam que o barco começa a se encher de água, todo mundo tá desesperado, mas Jesus continua dormindo. Gente, imagina aí no meio de uma tempestade, no meio do caos, Jesus ele continua dormindo tão tranquilamente, pleno. Isso é incrível. E no versículo 25, os discípulos pedem socorro para Jesus, falando: Senhor, Senhor, socorro, nós vamos morrer. Só que o que os discípulos não entendiam é que com Jesus no barco não dá para morrer. Se você olhar no versículo 23, fala: Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram atrás. Ou seja, os discípulos escolheram seguir a Jesus. Eles escolheram a melhor pessoa para eles estarem perto, que era Jesus. Só que eles não entendiam que com Jesus no barco não dava para morrer, porque Jesus é Jesus. Jesus então ele acorda e cessa a tempestade, cessa o vento com apenas a sua autoridade. E Jesus ele fica indignado com a falta de fé, com a falta de confiança daqueles discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus, se você olhar um pouco mais para trás, no versículo 18, fala assim: Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Ou seja, os discípulos eles tinham um destino e Jesus estava com eles. Eles escolheram estar com Jesus. E Jesus havia dado um destino para eles. E no meio desse destino, o caos aconteceu, mas eles começaram a olhar as circunstâncias, esqueceram de olhar para quem estava dentro do barco. E aquele que estava dentro do barco havia dado um destino para eles, ou seja, não deveria haver medo, não deveria haver falta de fé. A sua vida tá um caos? Tá tudo desmoronando, mas o que Jesus mandou você fazer? Para onde Jesus mandou você ir? Qual é o seu destino? Comece a parar de olhar para as circunstâncias e olhe para o alvo que é Jesus e que te deu um destino, ele não te abandona. Se Jesus disse que vai acontecer, se Jesus disse que você vai chegar ao outro lado, se Jesus está com você no barco, na verdade, se você escolheu estar com Jesus no barco, fica ligado nele que tudo vai acontecer. Você não precisa perecer. Você não precisa ter medo de morrer se você escolher estar com a pessoa certa. A Bíblia nos diz que o mar entende, que as ondas fortes entendem, que o vento entende, que os céus entendem, que a terra entende o poder de Deus. Mas nós não conseguimos entender o poder de Deus nas nossas vidas. Nós não conseguimos entender que se nós escolhermos Ele, não há o que temer. Quem está com Ele tem destino. Quem está com Ele tem promessa. Quem está com Ele tem a vida. E a tempestade, o vento forte, a morte não vai chegar. Não vai impedir com que Ele faça. O que falta para você entender o poder de Deus na sua vida? Nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, onde muitas pessoas pensam que tudo já era, que o ano acabou, que foi uma perca de tempo, que é o pior ano da vida delas. E eu postei uma foto lá no meu Instagram com um texto. Esse texto falava também sobre uma tempestade, onde Jesus não estava no barco com os discípulos, mas Jesus, ele chega no meio da tempestade sobre as águas.
para acalmar a tempestade. Jesus chega e pede para que Pedro ande sobre as águas. Só que no primeiro momento, Pedro ele começa a olhar as circunstâncias e começa a afundar. Mas quando ele olha para o foco, que é Jesus, ele anda sobre as águas, no meio de uma tempestade. E eu postei essa foto lá no meu Instagram falando um pouco disso, porque muitas pessoas realmente entendem que esse ano já era, que esse ano acabou, que nós podemos estar vivendo uma tempestade, assim como esses discípulos, né, viveram, presenciaram. Mas em meio à tempestade, esses discípulos, tanto nessa passagem como na outra passagem, quando Jesus não estava no barco, esses discípulos experimentam do poder de Deus. Esses discípulos, eles vivem coisas sobrenaturais. Imagina aí você andar sobre as águas e ainda no meio de uma tempestade. E é isso que esses discípulos experimentaram. O caos pode estar acontecendo, a tempestade pode estar acontecendo. Mas nesse tempo, nós não podemos sair desse tempo sem ter aprendido nada. Sabe, poxa, você não pode sair pra rua, não pode ir pra escola, não pode ir pra faculdade, mas você pode estar na sua casa buscando mais, você pode estar na sua casa aprendendo muitas coisas, fazendo curso, sabe? Então não saia desse tempo achando que morreu, que não dá mais, porque tempo de tempestade, e esse tempo, e essa tempestade, esse caos que nós estamos vivendo, não pode não servir pra nada, tem que servir pra alguma coisa. Sabe, esses discípulos experimentaram do poder de Jesus. Assim como Pedro andou sobre as águas. O que falta para você entender na sua vida o poder de Deus? Tá vivendo tempestade? Tá vivendo uma vida de caos? Deixa Deus te forjar nesse tempo. Não saia sem ter aprendido nada. Ou você pode ver a morte como a solução. Assim como esses discípulos viram, nós vamos morrer, Jesus. Ou você pode se apegar em Jesus e viver o poder dele, experimentar do poder dele. Então não deixe que esse tempo de pandemia, que esse tempo de quarentena te impeça de viver o poder de Deus. Não é o pior ano da sua vida. Você pode fazer com que ele seja o melhor ano da sua vida. Mas se você entender que se você escolher Jesus, se você escolher estar no barco com ele, se você entende de verdade isso, você entende que você tem destino. E que a morte, que a paralisação não pode chegar a você. Então não se paralise, ande sobre as águas, experimente do poder de Deus. Não olhe as circunstâncias, assim como esses discípulos. O que falta para você entender o poder de Deus na sua vida? Entenda que Ele é poderoso, mas você precisa escolher estar no barco com Ele e não olhar as circunstâncias, mas olhar para Ele e olhar para o foco, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui, nós estamos na Tua presença, Deus, nós queremos Te dizer, Pai, que nós queremos entender o Teu poder nas nossas vidas. Nós queremos viver, Pai, o Teu poder. Em nome de Jesus, nós queremos andar sobre as águas, Pai, nós não queremos afundar. E que nesse tempo, Pai, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena que nós estamos vivendo, um tempo tão difícil, nós podemos entender, Pai, que não acabou e que não é o pior ano das nossas vidas. Mas que nós precisamos escolher estar com o Senhor no barco. Em nome de Jesus, que nosso coração esteja no foco, que é o Senhor, e não nas circunstâncias, Pai. Que os nossos olhos não fiquem assustados com medo da morte, Pai, diante das circunstâncias. Mas que nós possamos olhar para o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém e amém. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Em nome de Jesus, vamos olhar para Jesus e experimentar do poder dele, entender o poder dele nas nossas vidas e não olhar mais para as circunstâncias, ou para a tempestade, ou para a morte, em nome de Jesus. Que vocês queimem muito e muito mais por Jesus no dia de vocês, na semana de vocês, e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.